Olha, vamos falar hoje sobre os perigos do botijão de gás e a gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. Na semana passada, uma forte explosão no Rio de Janeiro chamou a atenção da mídia. O acidente deixou pessoas feridas e um rastro de destruição. Ao todo, 40 imóveis foram afetados, entre eles 2 restaurantes e uma farmácia, que seriam o foco da explosão. A perícia suspeita que a explosão foi provocada por um vazamento de gás, devido a botijões instalados de maneira errada. Esse acontecimento alerta para um risco que podemos correr dentro de casa, o uso de botijão de gás. De acordo com o Sindigás, Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás, cerca de 43 milhões de casas brasileiras utilizam o botijão no preparo das refeições diárias. O mau uso desse objeto tão importante para o dia a dia pode causar graves problemas. É preciso de atenção redobrada na hora da compra, do manuseio e principalmente para manter o recipiente. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, são registrados cerca de 10 mil casos de incêndios por ano causados por vazamento de gás em residências. Sentiu um cheiro forte de gás? Abra as janelas e portas para ventilar o ambiente, afaste as pessoas do local e, em caso de emergência, ligue para 193 e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros. Viram que cena mais triste. Até hoje a gente olhando, conversava aqui com o Abrão Lincoln Mesquita, que é coordenador de contingência, por sinal seja bem-vindo. A gente assistia essa matéria e a gente comentava quão triste é quando você vê que por causa, gente, de coisas simples, muitas vezes foram lá mais de 40 casas que foram destruídas. Já teve outros acidentes no próprio Rio de Janeiro. Lembra daquele alemão? Sim. Quantos apartamentos? Carioca, o alemão então, e outros gente... É triste, né, ver que a gente podia evitar tanto sofrimento, tanta morte. Tão fácil, né? Tão fácil, é verdade. É bom começar falando do botijão, porque tem gente que tem aqueles hábitos. Eu sei, a gente não, se falar que a gente nunca fez isso na vida é mentira. Hoje a gente não tem que fazer mais, mas antigamente não se tinha essa informação como tem hoje. A gente acabava de usar o botijão, você fala, ainda dá para aproveitar mais um pouquinho, a gente deitava o botijão. Totalmente errado. Isso faz com que a pressão saia de uma forma errada, não é, Abrão? Se eu tiver algum líquido no fundo, ele pode ir para o regulador e para a mangueira que não são preparados para isso. Eles são preparados para a parte vapor do GLP. Então pode estragar o regulador, aí você não tem um controle. Quer dizer, estraga o regulador, porque eu quis usar até o finalzinho, como a gente diz, do botijão. E depois, quando eu fizer a troca, pode ser que esse regulador fique com problema e cause um vazamento, né? Sim, aí ele pode não funcionar corretamente como ele deveria. Porque ele tem que controlar a vazão e a pressão que vai para o seu fogão. E se ele estiver danificado, ele não faz isso. Aí as pessoas pensam, tá bom. Mas onde eu vou saber se de fato ainda tem validade? Ou melhor, será que as pessoas sabem que isso aqui tem validade, né? A gente se preocupa, como eu conversei contigo, a gente se preocupa às vezes com a validade do alimento, de umas certas coisas, e não se preocupa com uma coisa que é tão simples e que realmente dura bastante, 5 anos. Não, gente, simples dura bastante, mas isso aqui é uma questão de segurança. Aqui a gente tem, 2015, isso aqui dá pra ver direitinho, tá vendo, Quer dizer, até o final de 2015... Isso aqui está dentro da validade. Virou 2016, ou um pouco antes do final do ano, a gente tem que fazer a troca. Com certeza. Inclusive a mangueira. Vamos mostrar a mangueira? Porque a mangueira, ela tem uma identificação para que ela serve. Não é qualquer mangueira. Eu tenho uma norma que eu tenho que construir. O produto que ela vai passar aqui, então, que é o GLP. Gás, GLP. Que é o uso doméstico. Com o regulador. Com o regulador, por quê? É a pressão que ele manda aqui e a validade dele, que eu tenho que cumprir essa validade, até por causa de seguro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Dependendo do lugar que você coloca, por exemplo, tem gente que o botijão de gás fica numa área externa e da cozinha para a área externa, a mangueira fica mais esticadinha, passa por dentro da parede e aí sai. Tem gente que põe o botijão do lado do fogão. É mais complicado. É mais complicado, porque há um superaquecimento quando você liga o forno, não é? Sim, aquece. Apesar de ele ter uma proteção, ele aquece. Então é importante a mangueira não passar por trás do forno, porque ela pode aquecer. Isso daqui é borracha, então pode derreter e aí vai vazar o gás. Se ela estiver muito longe, tem que chamar uma empresa ou uma pessoa especializada para fazer uma tubulação de cobre para que possa ser feito. E não passar por dentro da parede, como muita gente faz um furo da cozinha para o quintal. É só encaixar a mangueira que tudo bem. Aí ele vai lá
O Zé da esquina, ele compra 2 metros de mangueira, não pode. Por norma, ela tem que ter 80 centímetros a 1,25 m. Então, no mínimo 80 e no máximo 1,25. Mais do que isso... Mais ou menos pode danificar. Mais e menos está fora da legislação. E aí as pessoas pensam, mas que diferença faz? Faz diferença. Porque se a gente não tem ela no tamanho correto, que foi estudado para se ter certeza quanto à segurança, a gente coloca em risco a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos vizinhos todos, né? Também. Por os últimos acontecimentos aqui em São Paulo mesmo, a casa explodiu, mas danificou 2 casas ao lado. Então, é complicado. E num prédio mais ainda, né? Também. Porque aí você acaba com os vizinhos e que está num condomínio só, né? É unifamiliar, então ali é complicado. Olha, a gente tem umas fotos aqui, vamos ver uma foto, ó. Aí você vai entender direitinho. Gente, olha isso. Parece piada, mas é sério. Ali tem-se uma emenda, muito provavelmente parece que derreteu a mangueira, ou pelo menos ela abriu uma parte. Fizeram um tampão com sabão. Às vezes eles usam sabão, usam Durepox, usam produtos que não são aconselhados para isso. O que eu tenho que usar? Nada. Nada, tem que trocar a mangueira, né? Trocar a mangueira, trocar o regulador. Eu tenho que verificar se tem vazamento. Se tem, eu tenho que tirar o vazamento. Até mesmo porque a gente está falando de um gás que sai do botijão numa pressão. Sim. Se sai numa pressão, essa mangueira com esse sabão endurecido não vai segurar absolutamente nada. E a gente vê também algumas pessoas que infelizmente acabam morrendo, que o vazamento acontece, pode não ter acontecido explosão, com as pessoas dormindo. Sim. O GLP, ele não é um produto tóxico, mas ele retira o oxigênio do ar. Quando ele retira o oxigênio do ar, nós não sentimos isso. Então nós perdemos a noção, ficamos primeiro sonolento, tonto e aí desmaiamos. E no que desmaia acaba falecendo. Não tem jeito. Então imagine, não estamos falando só, a explosão já é por si só terrível, mas o vazamento já pode trazer um transtorno para todos. Imagine com uma situação como aquela que a gente mostrou, ou como essa, gente. Olha esse regulador. Dá para ver? Não dá nem para ver a data. Deixa eu ver. Ah, não dá nem para ver o ferrugem que tomou conta da data. Realmente as pessoas têm que tomar um pouco mais de consciência que é nesses acessórios que ele tem que ver. Por quê? O botijão, as companhias de gás, ela tem uma preocupação, uma legislação que ela tem que ser seguida e cobrada pela agência, agência reguladora. Então, ela tem que ver a parte visual, ela tem que ver a parte de vazamento. Então, isso é verificado na companhia de gás. Ah, olha essa, com o sabão azul. Gente, isso é sabão também em barra. Que eles tamparam tudo e qualquer buraco que tivesse ali. Gente, isso é muito sério. Se eles fizeram isso é porque tinha um vazamento. Sim, e o vazamento continua acontecendo. Continua acontecendo, não para por causa do sabão. Agora, não é só a gente olhar a validade, a condição que a gente também tem do material. Sim. Pode ser que meu material esteja dentro, o regulador dentro da validade, mas ele fica no tempo, o que também não é adequado, né? Se ele ficar no local externo, é bom que ele fique numa casa, ele fique protegido. Não como é que eu posso dizer? Ele não pode ficar dentro, né? Ele não pode ficar ao tempo e não pode ficar confinado, ele não pode ficar fechado embaixo do armário ou num compartimento fechado. Por quê? Se tiver um vazamento, também fica ali confinado. Fica concentrado. Concentrado, né? No local. E aí, até a abertura de alguma porta, alguma faísca que tenha, pode vir a ter uma explosão. Simples ato da gente chegar em casa à noite e acender a luz, pronto, uma faísquinha de nada já pode explodir tudo, né? O gás, ele tem um odor característico. Para quê? Para que você identifique se ele está vazando. Então, se você sentir esse odor, não faça nada. Abra as portas, não ligue ventilador, não faça nada disso. Só deixe ventilar, porque aí ele vai sair sozinho. E aí você chama os bombeiros, gente. Não é para você também tentar resolver esse vazamento, não. Não. Os bombeiros são pessoas especializadas que estão aí para fazer o atendimento. Inclusive, nós temos com ele uma parceria com os bombeiros chamado Chama Segura. Por quê? Ir na casa dos clientes, já atenderam mais de 60 mil pessoas em mais de 100 locais no interior e capital. Para quê? Quando ele encontra
um equipamento desse aqui, ele vai e coloca um equipamento novo. Então, é para quê? Por causa da utilidade pública de fazer isso. Nós temos o conhecimento, temos que levar a eles. Tem que expandir esse conhecimento. Aqui, a gente malemar consegue enxergar a validade, porque ela já está bem velhinha. Mas você disse que é mais ou menos... 68. 1968? E tem gente que está usando ela ainda? Estava usando. Não acredito. Gente, eu nasci em 69 e eles tinham essa válvula de 68 em uso. Em uso? Gente, Deus é brasileiro mesmo. Porque a validade normalmente é o quê? De 2 anos? 5 anos. 5 anos. De 5 anos, desde 68, em uso ainda. E a borracha também? A borracha acho que é 94. Eles trocaram a borracha, mas não trocaram. Ah, trocaram a borracha. Ó, em 1994, que também já faz um tempo danado, hein? Olha, ainda bem que não teve um vazamento, uma explosão, nem nada disso. Por isso que eles vão ficando, tá funcionando. Ai, gente, mas é um equipamento barato também. Muito. E mais pela segurança que ele traz. Mais pela segurança, é verdade. Essa é a única borracha que é indicada, mangueira? Sim. Ou existe outra? Não, essa daqui é indicada porque traz toda a documentação que ela tem que ser descrita, a norma e tudo. Existem algumas que são assim, com essa mangueira por dentro, mas por fora ela é num ferro trançado. Esta é mais utilizada em fogão de embutir. Ah, porque você não tem acesso a ela, então você usa aquela mangueira que é especial para fogão de embutir. Ah, mas também aquela não está errada. Também não. Mas comprada em casa especializada. Isso aqui não é mangueira de jardim, gente, que você lava o quintal e depois você corta um pedaço para usar, porque eu já vi gente que faz isso também. E também não dura a vida toda. Também não dura toda. Nada é para a vida toda, gente, não tem jeito. A gente tem aqui algumas situações. Quem que deve fazer essa instalação? A própria dona de casa pode fazer ou seria ideal que a gente contratasse alguém para fazer? Se ela souber, sim. O próprio entregador do botijão, se ela comprar numa revenda especializada, autorizada pela agência, ela vai receber isso tudo, que é o kit, que são 2 abraçadeiras, que vai em cada ponta, uma vem aqui e a outra vai no fogão. Não adianta só comprar a mangueira e o regulador novo, eu tenho que colocar a abraçadeira, e nova, que é esse que vai fixar também. Se a abraçadeira estiver enferrujada, também não vai conseguir segurar essa mangueira e vai acabar tendo vazamento de gás. Com certeza. Mas você falou uma coisa importante, dentre tantas, né? Agora, verificar a empresa que você está comprando o botijão de gás. E isso é importante, porque tem muita empresa, e aí a gente tem que checar se de fato ela tem o selo que garanta a qualidade, a segurança. Ela tem que ser credenciada pela ANP. Quando você tem o botijão, o botijão tem um lacre, que antes de você instalar, você tem que tirar. Este lacre aqui, lacre aqui, ó, que garante, da mesma companhia. Todos eles têm que ter. Sim. Se não tiver esse lacre, gente, é sinal que ele pode ter sido violado. Você não tem garantia nenhuma do que tem aqui dentro. E sempre comparar. A pessoa normalmente vai estar uniformizada com a empresa que ela está representando. O botijão é da mesma empresa, o lacre e uma etiqueta de instruções. E essa etiqueta é importante. Só para mostrar, a pessoa tem que tirar o lacre, tirar ele totalmente para que ele possa colocar e aparecer a válvula. Quando ele tiver acesso à válvula, ele retira a etiqueta, por quê? Nela eu tenho várias instruções de como eu procedo para fazer a instalação. E o que eu posso e o que eu não posso. Olha, gente, instruções simples, tá vendo? Mas que vão garantir sua segurança. Então isso aqui é para ler, não é para você tirar, amassar, jogar fora e depois, mais tarde eu leio. Não, é para a forma correta da gente instalar, não é? Sim, e aonde o botijão pode ficar. Agora, tem gente que, quando vai fazer essa instalação, sabe aquela espuminha? A gente pega detergente, molha a esponjinha, faz a espuminha, joga de volta, ou com sabão em barra também. Se faz uma bolinha que vai aumentando, tem vazamento. Tem. A gente pode acreditar nisso? Ou essa não é a melhor forma? Essa é a única forma correta de fazer. Não posso testar com fogo, porque se tiver vazamento mesmo, vai explodir, vai pegar fogo. E aí o que ele faz? O correto é essa espuma. Quando a borbulha aparecer, eu retiro o regulador, que é esse caixa que vai aqui. E aí essa válvula de segurança do botijão já vai travar para não ter vazamento? Ela é travada, normal, porque senão estaria vazando. Ele faz o teste. Ele retira e coloca. Continuou o vazamento, retira,
faz o teste se não tem vazamento aqui, se não borbulha. Coloca uma espuminha aqui. Para ver, e aí pega a etiqueta que todas elas têm assistência técnica. E liga para assistência técnica do botijão. E se ele morar no apartamento é mais complicado, mas em casa, colocar numa área arejada, mesmo se ele estiver no apartamento. Para não acumular, gente, o gás dentro do ambiente, né? Porque o gás, o GLP, como ele é mais pesado, ele acumula, ele desce e fica acumulado. Como ele fica acumulado em bueiros, ralos, por isso que não pode se instalar o botijão próximo disso daí. Porque se ele vazar, vai para o ralo. E vai para dentro da casa. Com certeza. Temos algumas perguntas que surgiram, vamos ver a primeira delas? Você pode mandar as suas também? Olha, a primeira pergunta é a seguinte. Simone, deixar o gás desligado quando ninguém estiver usando o fogão é seguro? É a forma mais correta de se trabalhar. Mas desligar pela linguetinha. Aqui, Eu ó. tenho aqui. Ó lá. Assim ele está desligado, assim ele está ligado. Então toda vez que eu vou sair, desligo. Não estou usando o fogão, a maneira correta seria desligar. E se for gás de rua? Quais os... na verdade, a medida de segurança que a gente tem que ter? Se for gás de rua, eu tenho uma válvula onde eu coloquei essa mangueira. Se eu vou ficar algum tempo fora de casa, eu vou lá e fecho a válvula. Também fecha a válvula. Também fecho a válvula. E antigamente a gente tinha esse hábito. Eu lembro quando a gente era criança, que a gente ia viajar um dia, gente, a gente ia lá e desligava. Ou antes de dormir, desligava. Quer dizer, são coisas que a gente já entra no automático, esse automático é positivo para garantir a nossa saúde, né? É, coisa simples. Coisa simples, quer dizer, que trabalho dá você fazer isso aqui, gente? Não é um trabalho nenhum, concorda? Com certeza. E vai te dar segurança, porque a gente nunca sabe, por mais que a gente tome cuidado, se vai surgir um vazamento ou não, né? Sim, isso daqui está lá para isso. Isso é mais uma garantia. Vamos ver mais uma pergunta? Da Flaviana. Colocar capa de botijão de gás é aconselhável? Não. Não, né? O botijão, quando volta para a companhia, ele é repintado, justamente para não ficar com uma aparência muito ruim na sua casa. Então, se você colocar alguma capa, como o gás pode vazar, ele vai acumular ali. E não vai pode explodir, né? E pode explodir, se eu tiver alguma chama. Agora, se você viu, Flaviana, está comprando botijão de uma companhia, já traz ele para sua casa todo enferrujado, então repense na companhia que você está comprando. Não é verdade? Certeza. Gente, a única forma que a gente tem de fazer com que as pessoas, as empresas de uma forma geral, ajam da forma correta, é a gente não comprando mais das empresas que agem do jeito errado. Está no controle das nossas mãos, né? Sim. A gente que pode decidir isso. Então, faça a escolha de empresas que trabalham dentro do que é exigido por segurança. Né? É assim. Vamos ver mais uma? Do Roberto? Troquei o botijão de gás ontem e ele veio amassado. Isso pode ser um problema? Não. Se ele comprar de uma empresa credenciada, como eu estava falando, ele passa por uma inspeção visual toda vez que entra. Então, tem uma norma que diz o quanto amassado ele pode estar para que possa ser vendido. Tem amassamentos que não pode ser vendido. Então, na inspeção visual dessa companhia, ele já retira esse botijão. Ele não vai mais para o mercado. Então, está confiável. Se ele tem um amassamento e comprou de uma empresa confiável, ele pode continuar usando. Agora, qualquer dúvida, pega o telefone aqui da empresa, entre em contato com ela e peça a visita para saber direitinho se está dentro da normalidade ou não, né? As empresas têm assistência técnica para isso. E a gente tem que aprender a usar a assistência técnica das empresas. Ao invés de ficar com dúvida ou perguntar para um, para outro que não entende do assunto, liga para quem entende, pede a visita dessa empresa para assistência técnica e você fica seguro, né? Olha, queria agradecer a participação do Abrão Lincoln, obrigado por ter vindo, pelas informações todas. Agora, fica aqui você de casa com esse dever que a gente deu uma checadinha nessa Nós que agradecemos. Né? Quando precisar, estamos a dispor para poder vir anunciar isso aqui. Obrigada, viu? Dá um beijo na sua filha por mim, viu? Qual é o nome dela mesmo? Larissa. Dá um beijo na Larissa. Um beijo, viu, Larissa? Próxima vez vem com teu pai, tá?